Boa noite a todos. Que a gente tenha uma noite tranquila, pacífica e muito inspirada. Que, mais uma vez, a luz de nosso Pai possa iluminar-nos, clarear os nossos pensamentos, lucificar nosso coração, ampliar, dilatar os horizontes do nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui renovados, com novos ângulos de visão perante a vida e um amplo entendimento das lições do Evangelho. Que essa paz aqui reinante também possa atingir a todos os nossos irmãos que nesta noite não puderam comparecer na reunião, que onde estiverem também recebam toda essa energia renovadora e toda essa paz possa inundar o seu espírito, o seu coração, e que hoje e sempre a luz do Pai, assim como sua proteção, esteja conosco. Que assim seja. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 88 do livro Pão Nosso, de autoria do Emmanuel, pelas mãos do Chico Xavier, cujo tema é correções, que é uma fala de Paulo que está em Hebreus capítulo 12, versículo 7. Correções. Olha só, a vida nos dá a todo instante a oportunidade de escolher, de definir nosso caminho, de definir nossas palavras, de definir nossas atitudes, de definir o que nós vamos fazer, o que nós vamos construir, o que nós vamos destruir. Então nós temos um amplo leque de oportunidades a serem desenvolvidas. Mas a gente acerta em tudo que faz? Não acerta. O problema maior é quando a gente acha que está certo. Quando a gente faz uma escolha, bate o pé e acha que está infinitamente correto, sendo que não estamos. O que pode ocasionar para nós essa escolha equivocada? Muitas vezes, quando a gente dá asas para a nossa vaidade, para a nossa arrogância, para a nossa prepotência. Eu me acho melhor, eu sou aquele que sabe tudo, eu sou aquele que domina o assunto, eu sou aquele que domina a profissão, eu sou aquele que melhor se comporta em sociedade, que fala em público, etc, etc. Você achar-se melhor. Quando você se põe na condição superior, isso já demonstra que você está um passo abaixo do que deveria. Porque a primeira coisa que nós temos que nos pautar é na humildade. A gente já está em desacordo com o cristianismo quando a gente se põe em superior ao outro, porque o próprio mestre falou assim, aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos. Então não é você subindo num trono, estando num lugar de destaque, que você vai ser o melhor. Bom, mas a vida é uma vida de aprendizado, de ensinamentos. E não tem maneira melhor de que se aprender do que na prática, errando. Por quê? Da vida normal nossa, tudo tem consequências. Todas as atitudes nossas têm consequência. Então, você errou, vai ter que corrigir. Igualzinho ao aluno lá no curso primário. Fez o dever de casa, a lápis. Errou a questão, o que tem que fazer? Apagar e pôr a resposta correta.
Na vida nossa é a mesma coisa. Se nós fizermos escolhas erradas, consequentemente temos que voltar naquela lição, apagar aquilo que fizemos de errado e colocar de novo as respostas, só que agora corretas, as atitudes agora corretas. Então a vida, ela é totalmente educativa. Ah, mas e aquele erro que eu fiz, não vai prejudicar o outro? Sim, com certeza vai. Com certeza. Vai fazer diferença na vida do outro? Vai. Então eu estou prejudicando o andamento evolutivo da sociedade, das pessoas que estão à minha volta. Eu não olho por esse prisma, pelo fato de que todos nós estamos no mesmo caminho, com as mesmas possibilidades e com os mesmos equívocos. Então, a gente errar vai fazer com que o outro também desperte a partir desse equívoco. Ou seja, vamos supor duas pessoas, A e B. A pessoa A fez um malefício para B. O que a B ela tem? O que ela fez para merecer esse malefício? O que ela fez? Como todos nós somos endividados, o A está sendo um instrumento de burilamento do B. E isso para com C, para com D, para com E, com F. Ou seja, todos nós somos instrumentos de burilamento uns dos outros, porque todos somos endividados. Imagine se viéssemos para esse plano Terra sem débito algum, sem nada para aprender, sem nada. Tudo que fizessem em malefício nosso seria injusto, porque nós não temos nada para ressarcir. E o único que pisou aqui nesse plano Terra com essas características foi o Cristo. Fora ele, mais ninguém. Vamos pegar lá os apóstolos. Pedro, um dos mais conhecidos. O que aconteceu com Pedro? Além das chibatadas, além dos apedrejamentos, além dos impropérios que teve que ouvir, além das prisões, além de todo o sofrimento, o que ele fez para passar por isso? E chega no final ainda, é crucificado, de cabeça para baixo. É isso que ele ganhou na vida que ele fez, de amor à causa, amor ao Cristo? É isso? Seria justo você viver por amor e morrer dessa forma? O pior que morrer dessa forma é a vida de penúria, de sofrimento, de grandes obstáculos que teve que passar, além do que imagina. Já pararam para imaginar o sofrimento de Pedro? Quando ele estava na arena, lá nas arquibancadas, vendo os cristãos sendo martirizados. E sabe por que ele estava na arquibancada? Foi a hora que ele retornou para Roma. Porque os cristãos tinham feito o quê? Tinham feito força para que ele fugisse, para que o cristianismo ainda tivesse voz a partir dele. E Pedro sai de Roma e vai em direção ao retorno a Jerusalém. No meio do caminho, com quem que ele cruza? Com um passageiro, não, um caminhante. E ele reconhece aquele caminhante. E ao falar com ele, ele menciona a seguinte frase: Quo Domini. Ele reconhece o Cristo, reconhece Jesus. Pergunta: onde vai, Senhor? E Jesus volta para ele, vira-se para ele e fala: estou indo a Roma, estou indo ao circo para ser crucificado mais uma vez. E nesse instante Pedro entende a mensagem de Jesus.
dá meia volta e retorna para Roma. E, uhum. E ele então adentra na arquibancada junto com todos os espectadores, e aqueles que estavam lá na arena para serem martirizados reconhecem-no, e ele se ergue, né, na arquibancada e abençoa todos aqueles que iriam morrer em nome do Cristo. Para quem assistiu Quo Vadis, a cena está imortalizada, uma das cenas mais... é o ápice do filme, o ápice do livro. Por isso o nome do filme, Quo Vadis. E imaginem aquele sofrimento do Pedro ali na arena, vendo os cristãos sendo martirizados de forma mais horrenda. Imagina a gente passando, põe um lugar, não dá para descrever. Quanta angústia, quanto sofrimento. Agora, por quê? O que ele fez? Viveu a grande parte da vida dele, servindo a causa cristã. É justo isso? Se a gente olhar com os olhos assim, momentâneos, só dessa existência? Claro que não. Mas a gente não sabe o passado dele. Pode ser que lá atrás, eu não sei, isso é uma mera teoria minha. Pode ser que lá atrás ele tenha sido um governante e que tenha feito muito mal para algum povo, ou para o próprio povo, que pereceu sob o jugo dele. E ele desdenhou, ele não se importou com o martírio, com o sofrimento dos outros. Aí a vida dá voltas, e põe ele no cenário oposto. Todos aqueles que ele era do seu rebanho estavam ali sendo lapidados e ele não podia fazer nada. Veja a lei. Não há um perfeito equilíbrio aí? Como eu disse, eu não tenho nada que possa comprovar isso, mas é bem provável. Porque nós todos, nesse planeta, somos endividados. Então o que acontecer conosco, pode ter absoluta certeza, não é injustiça. De forma alguma. Porque se tem algo que nunca erra, nunca, é a justiça divina. Essa nunca erra. Bom, então a vida nos dá sempre mecanismos para se corrigir. E pegando esse gancho dessa história de Pedro, as correções às vezes são muito duras. Imagina a correção dessa. Imagina a gama de responsabilidade nas costas do Pedro. Que carga grandiosa. Pois é. Interessante que o Cristo conhecia um por um, todos os apóstolos, e sabia o que cada um deles ia passar. Então, se sabia o que cada um deles ia passar, sabia do passado de cada um deles. E aqui Jesus precisa se escolher esses apóstolos, claro. Ele sabia que ele estava andando, né? Claro. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então ele escolheu aqueles que estavam prontos para aquele embate. Mesmo assim, alguns fugiram da raia. A gente tem alguns conhecidos que a gente sabe que fugiu da raia. Mas tem outros tantos que a gente desconhece, né? Na história não retratou, que fugiram também da raia. E isso é totalmente normal. Quantos e quantos cristãos, na hora que foram inquiridos lá pelo Estado Romano, ou você vai para a arena, servir de comida para os leões, ou você renega a tua fé.
Quantos renegaram? Mesmo esses que renegaram, Cristo não se magoou com nenhum deles, muito pelo contrário. Olha só como é que é a vida. Era necessário que esses tantos fizessem o que fizeram, porque senão ia morrer todos. E o cristianismo tinha que continuar. Então esses mesmos tiveram mais tempo para tomar novas atitudes e propagar ainda o cristianismo. A gente não sabe a vida de cada um. A gente não sabe o que ocorreu. Mas, por exemplo, pegando o gancho do senador Públio Lentulus, né, que era logicamente um escolhido pelo Cristo. Tanto é que ele teve uma entrevista de ambos. Jesus chamou-o para o trabalho e ele não aceitou. Em compensação, olha as obras do senador Públio Lentulus que nós estamos estudando hoje. Olha a grande obra que foi feita posteriormente. Isso porque ele disse não. Então, do não, do erro, Deus tem mecanismo para colocar tudo no lugar. Então, o tempo de cada um há de vir, há de chegar, mas não de punição, mas de engrandecimento. Uma das coisas que eu achei assim muito notória, alguns pontos no livro, nos filmes, são marcantes para mim. Às vezes coisas que parecem ser insignificantes. Eu me recordo de uma cena em que Paulo se encontra com Lígia. Paulo já estava velho, já estava. Era na época do que foi o martírio lá na arena. Porque Lígia encontrou-se com Paulo em várias oportunidades. Mas nessa, teve a cena do encontro de Paulo com ela. E que eu achei notório, assim, interessante no filme. Olha, um filme de 1950, que não tem... Aquela cena me marcou, que foi a serenidade de Paulo perante tudo aquilo que estava acontecendo. A serenidade dele foi incrível. No livro, muito melhor retratado, mas no filme foi marcante pela cena, pelo visual. Foi muito bem dramatizada aquela cena da serenidade de Paulo perante toda aquela turbulência que estava acontecendo. Então, aí a gente denota o seguinte, que todas as adversidades, elas vão fazer com que aquele nosso eu, o mais forte, aquele diamantado, não sei se eu posso usar esse termo, aquele eu diamantado surja forte, resistente e belo e brilhante. Então, das adversidades todas, sai um espírito muito mais fortalecido. Tanto é que, no momento em que Paulo é degolado, é uma das cenas mais marcantes, não pela barbaridade, mas sim pelo estado de êxtase que ele se encontrava. Ele tinha chegado no apogeu, aquilo ali, para ele não era um martírio, era uma coroação. Coroação do trabalho. O trabalho chegou no fim, aquilo ali, para ele, era o ápice da sua vida. Então, a gente há que notar que a nossa vida vai ter atribulações, vai ter perdas, dificuldades, vai ter sofrimento para tudo quanto é lado. Mas o que vai surgir a partir daí vai ser um espírito muito mais forte, muito mais lúcido e muito mais focado
naquilo que lhe é reservado fazer. Então ele sabia muito bem o que tinha que fazer, tanto é que tão bem exerceu esse papel. Assim como Pedro, assim como Tiago, assim como todos os outros, com a exceção de Judas, que se precipitou. Se ele não tivesse se precipitado, que ele não nasceu com a sentença definida que seria enforcado, ia ser o suicida. Ele era para ser o quê? Igual os outros apóstolos, que erraram, mas se corrigiram. No meio, acho que não é uma boa nova, né? Ou o outro lá, a intenção dele não foi essa. Não foi essa, não. Nem um pouquinho. Uhum. Ele queria fazer com que Jesus saísse vitorioso da É. mas saiu tudo errado. É porque ele queria a libertação do povo do jugo romano. Ele não tinha entendido ainda que o Cristo tinha vindo para todos. Ele entendia que era para libertar o povo, né? Aí foi o maior equívoco dele. Quando caiu em si, já estava decretada a sentença. Mas olha só, o próprio Paulo foi o perseguidor dos primeiros cristãos. E ele foi perdoado? Tanto foi, inclusive pelos próprios apóstolos, que se tornou a figura mais importante do cristianismo. Judas, se não tivesse suicidado, ele seria perdoado também? Pois é. E teria o seu papel muito bem definido lá, na história da humanidade. Se o senador Públio Lentulus tivesse aceitado o convite de Jesus, não seria outro roteiro para a história? Não seria ele, por exemplo, um servidor cristão do quilate de Paulo? Porque ele era estudado, assim como Saulo, né? Tinha uma família abastada, tinha todas as possibilidades. Então, o roteiro poderia ser outro. Mas, sempre respeitando seu livre-arbítrio, houve uma curva ali, mas lá na frente voltou o seu caminho. E assim é com a gente. Então, a gente vai errar? Vai. Mas vai voltar e vai corrigir. Então, correções na nossa existência são coisas que vão acontecer. O problema é que quando se revolta com essas correções. Então o que fala o texto aqui de Hebreus? Se suportais a correção, se você suporta, se você aceita, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? É um dever do pai corrigir os filhos. Então, se o filho não aceita, ele vai se rebelar. Se vai se rebelar, o que vai acontecer? Vai ficar mais complicado ainda o reajustamento. Mas mesmo assim, o livre-arbítrio vai ser respeitado. Consequentemente, todos vão ser corrigidos. Então vamos, depois dessa pequena introdução de meia hora, vamos ao texto de Paulo. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, não tem problema. Vamos em frente. Tudo que eu falei é diferente do que eu falei semana passada, então vamos embora. Símbolo de desvelado amor. Parei aqui onde? Por vezes a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada
repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Então, quantas vezes, quando a dor bate na porta, a alegria foge da casa. Tem até um ditado parecido com isso, que quando a fome entra na porta, o amor foge pela janela, os lares são desfeitos, porque não estão embasados no amor, estão embasados na condição do Estado, na condição social do Estado ou na segurança financeira. Se você se alicerçar em coisas do mundo material, vai ruir, uma hora vai ruir. Mas tudo que como a própria frase diz, tudo que é unido no céu será fortalecido aqui na terra. Então, o que une com o alto? É o amor, é a caridade, a fraternidade. Quando esses laços estão ligando as pessoas, pode acontecer o que for, elas estarão juntas. Pegando o gancho da história de Pedro, apesar de tantas perseguições, tantas dificuldades, os primeiros cristãos, eles se rebelaram? Eles fizeram uma contraofensiva? Começaram a perseguir também, a assassinar, a torturar? Não. Porque eles estavam alicerçados pelo Cristo, no amor ao próximo. Entenderam o que é a lei. Entenderam o chamado de Jesus, o chamado para a nova vida, em que todos iriam se pautar na igualdade. Mas quando se rebela, olha o que vai dar. Só deu, se a gente pegar vários casos em vários livros, a gente vai ver que todos que se rebelaram só fizeram o seu sofrimento a se alargar. Só isso. E aqueles que sofreram resignadamente superaram a missão, a provação e saíram vitoriosos. Quantos e quantos casos estão relatados nos livros, por exemplo, nos romances de Emmanuel? A gente pode citar alguns. No próprio há 2000 anos, o caso da esposa do senador Publio Lentulus. Olha o que essa mulher sofreu. Mas no final, com quem que ela estava? Com Cristo. E sofreu resignadamente. E ainda, além de ser, aos olhos dessa encarnação que ela estava, totalmente inocente, ainda padeceu sendo morta pelos leões. O que mais marca esse trecho é a hora que ele reconhece uma coisa que ela tem no discurso. É aí que ele se deu conta de quem era aquela escrava, ela trocou de roupa. Essa governanta dela. Pois é. Que é Ana. E aí ele se deparou com aquela verdade. Nossa, isso aí é marcante. Essa história foi bem marcante para mim quando eu li o livro, porque eu assisti um filme na época de infância, que passava na sessão da tarde, passava esses filmes épicos, que tinha essa história. Eu não lembro qual o nome do filme, mas em que elas estão presas, a mulher, né, a esposa do senador e a escrava. Eu lembro certinho da cena.
e elas trocam de roupa. E tem a cena do senador chegando lá chegando lá na arena e reconhecendo-a. Eu não sei que filme que é esse, não lembro o nome. Mas essa história foi marcada. Então, quando eu li o livro, logicamente eu associei a cena. Mas, veja bem, se a gente pegar, por exemplo, o Estevão, do livro Paulo Estevão, o que ele fez? Nada. O pai dele foi morto, ele foi mandado para as galeras, para morrer ali, como escravo, conseguiu fugir não, conseguiu a liberdade por obras do destino, né? Destino. E foi morto apedrejado. Oh, que roteiro ruim, né? Que roteiro ruim. Imagina a gente passando uma situação dessa. Pois é. E chega no final do livro, está do lado de quem? Da irmã e do Cristo. Para receber o Paulo. Olha que condição. Ambos, tanto Abigail quanto Gesiel, ambos foram receber quem? O maior mártir do cristianismo, que foi o Paulo. Foi o mais importante, na minha visão, foi o mais importante. O mais importante que todos os outros. No que ele fez, no que fez. Graças a Paulo, o cristianismo ele fez assim no mundo. Se não fosse Paulo, ele ia ficar reduzido àquela região apenas. Então, pois é. Exatamente. Por conta do conhecimento que ele tinha com os romanos, É tudo bem encaixado. O Cristo não poderia fazer o trabalho que ele fez. Tanto é que ele era cidadão romano, porque já tinha ali entre aspas, um passaporte ali para facilitar. Tinha que ter um facilitador, né? Também para a missão que ele estava abraçando. Mas ele podia muito bem falar, não aceitar esse chamamento do Cristo e continuar a perseguição. Caifás não fez isso? Ele não esteve junto com Jesus, face a face com Jesus? O que ele escolheu? A perseguição. E foi respeitado o livre-arbítrio dele. Mas tinha que ser assim? Não tinha que ser assim. A história se deu assim, mas ninguém nasce para ser vilão nesse mundo. Ninguém. Todo mundo nasce para vencer, mas é da natureza humana. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Isso quando não é o suicídio rápido, que é pior ainda. Pelo menos no suicídio lento dá para a pessoa ainda rever os seus conceitos e mudar as suas atitudes. Mas no rápido, igual o Judas, não teve o que fazer. E pensa bem, é muito tempo desperdiçado. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes. Quem completa por mim? Quando não é para ser, não será. Afastou-se da providência divina, reergueu compactas paredes de sombra
entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam a graça da vida superior com vistas ao amanhã. Não se esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te, o caminho aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Deus é Pai. E todo pai vai corrigir. Nessas correções, às vezes, a reprimenda, entre aspas, ela é um pouco mais hostil, muito mais difícil, de acordo com a nossa rebeldia e de acordo com aquilo que nós aprontamos. Então, não aceitando a reprimenda, não aceitando a correção, a gente se revolta. E quantos se revoltam contra o Criador. Nesse mundo tem pessoas que fazem isso? Que são contra o Cristo? Olha que coisa mais incoerente, né? A personificação do amor. Você ir contra a personificação do amor. Acusam-no de promover o sofrimento. Uma das coisas que mais se acusa Jesus, ao Cristo, né, é que ele é aquele que traz a infelicidade para o mundo. Olha como é que se distorce as coisas. E quem distorce, a grande maioria das pessoas que distorcem esse tipo de ensinamento, sabem o que estão fazendo. Sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem que estão sendo injustos nesse apontamento. Mas fazem isso para ganhar o quê? Público. Por isso que o mal, ele é sedutor. O mal, ele vai apresentar, assim de forma gratuita, um paraíso para as pessoas. E todo mundo cai. Mas o que eles não sabem é que por trás desse paraíso tem um carnê para se pagar. E esse pagamento é caro. É muito caro. Não é de graça. Então, seduz-se as pessoas para que elas virem lá no futuro escravas comprometidas. Totalmente comprometidas. É as chamadas, entre aspas, que venderam suas almas. Já ouviram falar sobre isso, né? Venderam suas almas. Ou seja, simplesmente fizeram a opção pela porta larga. E para onde que leva a porta larga? Não é para um lugar bom, né? Bom, são metáforas espalhadas por aí, mas cujo sentido é o seguinte: não tem facilidade na nossa vida. Uma das coisas que fazem com que a doutrina espírita esteja esvaziada nos dias de hoje é porque nós batemos hoje nesses pontos mais cruciais, com mais veemência. Para quem pegou a doutrina algumas décadas atrás, via um ensinamento muito mais misericordioso, muito mais dócil para as pessoas. Mas hoje estão todas mais amadurecidas, já estão aptas a travar em contato com a realidade da vida. Então não tem como mais você simplesmente
Passar a mão na cabeça e deixar que siga o jogo. É tipo assim, o ensinamento para as crianças que estão no jardim de infância é um. Para aquelas crianças que já estão no primeiro, segundo, terceiro ano primário, já é outro. Para aquelas primeiras, você pega no colo. Trata como bebês, mais ou menos. As outras não, já são mais crescidinhas. Nós já estamos num ponto que não estamos mais para carregar ninguém no colo. Para consolar, sim. Para ajudar, sim. Para esclarecer, sim. Mas não para omitir. Não estamos omitindo. Cada vez que a gente omite essa verdade, que a realidade da nossa vida depende exclusivamente da gente, se a gente omite isso, é compactar com um erro. Um futuro erro que possa acontecer. Porque se der uma extrema liberdade de ação inconsequente às pessoas, elas vão falhar assim, eu posso fazer de tudo. Eu tenho ampla liberdade, tenho meu livre-arbítrio. Mas tem a responsabilidade. E é isso que o Espiritismo mostra. Tudo isso, né? Como você falou, no começo da felicidade. Bonita. Mas hoje a gente sabe que qualquer dor na cabeça que a gente tem, falando de meio familiar, está tudo certinho. Exatamente. Está tudo certinho. Damos a família que precisamos no trabalho. Está tudo certinho. A gente conversa muito sobre isso, depois que é cansinho para lá para cá. Porque essa é a coisa mais fez a gente refletir, é a Deus dela lá na minha casa, nessa altura da nossa vida. Então. Foi um dificultador que constituiu-se um facilitador. Né? Com os olhos, é um dificultador. Realmente, é difícil. Mas foi um facilitador que abriu outros horizontes de entendimento. Agora a gente pensa, por que nessa altura da vida? Por que que toda a tomada de resolução tem consequências. Por exemplo, eu desconheço o passado, mas sei que se está nesse ponto é porque é uma consequência do que foi lá atrás gerado. E olha, é quando chega nessa condição que você não tem mais liberdade de mudar a história. Porque ali não tem como mudar a história. Nós temos condição de mudar a história. Se eu cair em mim, eu estou errado, estou equivocado, eu posso retificar, eu posso mudar, porque eu ainda estou perfeito nas minhas condições mentais, físicas, psicológicas. Mas no caso, ali já tem um limitador, não tem como modificar isso. É suportar até o final, levar a etapa até o fim com dignidade, da melhor maneira possível, justamente. E depois outra etapa surge. Quantos tem condições 1000 vezes pior? Tem aqueles que nascem, por exemplo, em estado de total idiotia. Não tem diálogo, não tem contato com o mundo exterior. Olha, é muito, muito, muito mais doloroso e pior. Para tudo precisa que ponha comida na boca, precisa de que faça higiene. Isso é muito, muito complicado, é muito difícil. Mas, pode perguntar para as mães que têm filhos nessas condições, ela não acha pesado. A gente acha, eu acho, pesadíssimo cuidar de uma pessoa numa condição dessa. Eu acho que eu não teria condições. Mas quando você está ali, você descobre. O pessoal é que a nossa vida tem assim de tal. Por isso que a gente está falando assim, você não conhece, ela tem assim de tal. Ela tem 36 anos, mas a idade mental dela varia de 7 a 9. Então eu tenho uma criança em casa. Né, Valente? Já isso aqui.
Então é isso, a gente vai levando. Pois é. E você leva bem, não leva? Pois é. Pois é, eu já não consigo pôr no seu lugar. Muita gente não. Exatamente. Mas você estando ali face a face, você cria porque a gente tem esse potencial, todo mundo tem, você tem, e aí a prova, viva? O Marcos está nesse grupo junto. Exatamente. Exatamente. Eu também tenho, se estiver nessa condição, lógico que eu posso sucumbir, lógico, eu sou humano, posso sucumbir, mas a probabilidade de sair vitorioso nessa empreitada é muito grande. Eu vou falar uma coisa particular aqui, só para elucidar guardada todas as devidas proporções. É uma coisa hilária só para a gente descontrair. Quando o meu menino nasceu, ele tinha o quê? Um mês, nem um mês ainda de vida. A mãe dele, ele saiu e deixou comigo. Ia sair para fazer uma visita e deixou o filho comigo para eu tomar conta. E o maior horror que eu tinha, sabe o que é horror? É trocar fralda. Nunca tinha trocado uma fralda na vida. Na hora que ela falou que ia sair, eu falei, nossa, eu já gelei. Falei, quer ver? Virou, passou nem meia hora. Mas fez um negócio, foi até nas costas. Eu falei, meu Deus do céu, não dá tempo de esperar voltar, tem que pôr a mão na massa. E aquilo para mim, olha só, uma coisa absurda, que para mim era cruz. Era cruz. Mas sabe por que eu falo isso? Porque eu criei assim, quando ela era bebê, minha mãe saiu da escola de novo. Minha mãe estava começando a cuidar da minha avó, então eu queria casar. Eu não sabia que tinha que falar, eu tinha que aprender. E me dei esse barato furado. Pois é. Aí o que aconteceu? Aí não tinha jeito. Foi lá, peguei o dedinho assim, né? Aí com o dedinho assim, olha, põe de novo, né? Põe de novo. Ai, Jesus. E vai, pega na perna, ergue, olha aquela situação, pega o lencinho, vai no dedo, ai, Jesus. Por fim, depois daquilo, eu nem sei quantas fraldas eu troquei. Normal, é a coisa mais normal do mundo, até com. Pois é, mas é uma coisa que é um bloqueio que a gente mesmo impõe. A gente mesmo impõe. E depois ficou uma coisa tão normal, tão natural que. Mas eu não me vejo trocando fralda de novo, não. Tá bom, essa fase já passou. Mas, olha só, como eu falei, guardadas todas as devidas proporções, às vezes a gente se acha muito limitado, muito frágil para conseguir executar determinadas tarefas ou passar por determinadas situações da vida. Mas quando você enfrenta, aí você vê que o maior problema mesmo era vencer a nossa limitação. E depois que você vence a sua limitação, você, poxa, aquilo ali deixa de ser um obstáculo. E você vê o quanto que você é forte. Agora, fazendo um paralelo, não tem nada a ver fralda com Pedro lá atrás, né? Mas fazendo um paralelo, ele enfrentou uma situação que ele não tinha o que fazer, ele tinha que enfrentar. E quando ele enfrentou, ele passou por aquela situação e superou, né? Saiu vencedor, tanto
na presença ali, junto aos cristãos que estavam perecendo nas arenas, quanto o seu próprio martírio. Vejam quanta força o ser humano tem dentro de si para superar a tudo, e com certeza, se não tivesse os embates da vida, não haveria esse despertamento. Por isso, revoltar-se não é opção, é um andar para trás, é um pedir um arrego, né? Pedir uma pausa, achando que a gente não tem forças para superar, quando na realidade a gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós. Vamos para o próximo? 89, agora é esse mesmo, né? Espera que eu como homem não consigo prestar atenção em duas falas ao mesmo tempo. Ah, já esqueci, nem lembro o que era. Ah, você lembrou? Ah, quem que lembrou? Lembrou? Eu esqueci, olha só, eu esqueci. Eu até lembrei, mas teve uma hora que eu reclamei. Se esqueceu, então não reclamou. Ah, eu reclamei. Eu reclamei. Quem mais? Eu reclamava. Só vocês duas? Você conseguiu? Conseguiu? Também não lembrei. No primeiro dia, eu acho que eu digo que eu não reclamei de nada. Eu estou no serviço novo, né? Tá aos contentos, né? Está muito agradável, mas está aos contentos. Agora, no segundo dia, eu já comecei reclamando. Só que reclamando, a gente corrige. E lembrando. Tá bom. Eu fui o pior de todos, então, nisso aí, porque eu só reclamei. Como eu reclamei. Mas conta, então, como é que foi a tua experiência? Foi muito bom, porque na hora que caía, não, mas eu prometi que eu ia tentar isso aqui. Foi semana inteira. E o que você achou? Muito bom, muito bom. Não é fácil. Não é fácil, mas sentiu... Foi bom, a energia boa era bom, porque ao mesmo tempo eu me cobrava. Eu prometi que eu ia. Sentiu-se melhor? E você? Uma semana antes, eu fui para São Paulo no colégio. A gente estava no Martin Hotel, e meu filho veio também, ele demitiu, e ele mesmo reservou o outro para a gente lá. Nós chegamos, faltava uma hora para o filho, vamos passar lá. Aí passamos lá, não está na hora ainda, vamos filho. Fala do filho. Nossa, muito maravilhoso. Aí nós voltamos às 7 da noite. Voltamos para lá. Ah, não, minha reserva não está. Aí a Isabela disse e tal. Aí eu falei, outra forma, senão vai ter que ir no papelão. Vamos para aqui. Chegamos para aqui, falou alguma coisa. O pessoal não atendeu a gente. Então lá, vamos para o outro, gente. Mas de novo, de volta, foi o circo maravilhoso, tá? Certo. Quando o outro, ela cantou 10h30, o filho eu falei, não deu certo, ainda quero, entrei no povo, tinha um livro ali perto, pertinho de coisa, reservei todo, tá tudo certo, porque todo mundo mas eu queria, falei, nossa, eu estava não, eu estava alegre, carregando minha mala, chegando no livro, daquele bem antigo, no baratinho. Pequenininha. Mas não é grande. A gente ia sair, aí eu encontrava o pessoal e deu café. Nossa, deu tudo certo, está tudo maravilhoso, sem reclamar, sempre foi maravilhoso. Aí, quando você deu essa coisa, não reclamar, ela me ficou muito triste. Que coisa assim, qual é o foco? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Não, vamos ver o que é.
Aí eu passei o dia mais preocupado. Eu não reclamei, eu não fiquei desesperada, eu não fiquei. Estava tudo certo. Deu certo. E não perdeu a viagem. Não. Muito bem. Tinha um corpo, ainda falta shopping, não sei o que. Então a prova que funciona o negócio. Uma coisa assim, nada, agora tinha. Eu acho que é uma parte. Você tinha Nossa, eu ia dormir. Foi tudo de boa, o marido também, o pessoal aí no banco de comédia, eu lá e eu não acredito, está tudo certo. Tá vendo? Eu até falei, vamos estender mais uma. Falei, pra mim. Bom a gente estender isso aí para a vida toda. Então, acho que quem está assistindo a gente aqui não está entendendo nada, que não está ouvindo nada. Mas eu vou só dar um contexto aqui para se tiver alguém assistindo-nos, né? Para entender o que está se passando. A gente fez uma brincadeira semana passada que durante uma semana a gente faria o pacto assim de não reclamar de nada, absolutamente nada, para ver qual reflexo que isso ia ter na nossa vida. Então, eu, por exemplo, eu propus e esqueci do que eu falei. E tem duas alunas. A proposta era um dia, né? Não, é uma semana. Tentar disso. Era uma semana. Semana toda. Que desce, né? Que desce. Mas o resultado é o seguinte: a vida nossa depende das nossas escolhas. Você escolhe, igual a Laísa escolheu o caminho. O que ela queria? Ela queria o quê? Aproveitar o passeio, descansar, curtir, estar ali em momentos, justamente, aproveitar um momento. E diante das adversidades, escolher o quê? Ficar de boa. Então, a gente não escolhe ficar de boa e a gente fica de cara feia. E isso quando não arruma inimizades, que é pior ainda. Lembra aquela passagem do Chico, né, que a mulher que foi procurá-lo e ele estava atrasado pelo trabalho, né, que a gente já falou aqui. Pois é. Então, o que a gente ganha dos outros é justamente a gratidão, essa boa vibração. Quando você faz algo de bom, isso retorna para você. E como todos nós somos fonte criadora, somos dínamos que geram energias, então essas energias vão chegar. Você pensou, por isso que eu falo, a matriz nossa é o pensamento. Pensou, criou. Pensou em alguém, mandou energia lá. Então que vai e volta. Então se a gente criar coisas boas, tudo bem, criou coisa ruim, a escolha é nossa. Bom, vamos então para o 89? Vamos dar uma corridinha nele, senão não dá tempo. Deixa eu só dar só fazer uma colocação do comentário que eu fiz anteriormente. Vou gastar mesmo. É que o capítulo 49 do mesmo livro que a gente está vendo, Atos dos Apóstolos, né? 26, capítulo 26, versículo 24. Aí fala porque eu comentei, né, que Paulo tinha acesso, inclusive, ao imperador romano, né? Sim. Então, quando Paulo foi preso, se eu não estiver enganado, foi pela primeira vez, então ficou aquele jogo, igual fizeram com Cristo, né? Sim. Manda para Pilatos, manda para exatamente. Caifás, manda para Herodes e manda para o outro até que resolveu. E no caso de Paulo, aí ficou a mesma situação, eles tinham medo de julgá-lo, né? Aí chamaram Paulo à própria defesa. Então, ficou não sei quantos dias, né? O governador, sei lá qual que eram as funções, né? Ele ia lá visitar Paulo todo dia, então ele conversava com Paulo.
Aí ele pediu para Paulo se defender. Então Paulo falou para ele, olha, eu já escrevi aqui, né? Já relatei aqui. Eu fui lá no templo, mas eu não insultei ninguém, eu não desmereci ninguém, não fui contrário a ninguém lá, eu não profanei nada lá no templo, então eu estou sendo julgado, né, injustamente. E já escrevi aqui, se vocês me condenarem, ou qualquer um de vocês me condenarem, vai vir ou seja, ele tinha um caminho bom, né, para onde levar o cristianismo, isso que eu comentei. Né? Sim. Imagina se ele não fosse cidadão romano. Ele não teria essa abertura. Ele teria morrido ali naquele momento, nem estaria aqui, né? Nem estaria. Exatamente. Nem estaria essa situação. Vamos lá, bem-aventuranças. É uma fala de Jesus que está em Lucas capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Só tem coisa ruim, né? Que negócio ruim. Olha só. Sereis bem-aventurados quando te aborrecerem, separarem você dos seus, vos injuriarem, ou seja, marretar, rejeitarem o vosso nome, quer dizer, não quer ver você nem pintado de ouro, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Mas estão fazendo tudo isso porque você abraçou a doutrina cristã. Aí você vai ser bem-aventurado. Porque você está largando mão de tudo o que é passageiro e abraçando uma coisa que é eterna. É fácil chegar lá em cima? Não é fácil. Mas a partir daí, o que acontece? Vamos olhar por esse prisma. Você passa por todas as situações, você vai sair outro. Vocês vão levar pro resto da vida esse ensinamento. Eu não sou igual ao Cristo, mas eu tenho uns ensinamentos bons. O negócio da fralda. Vocês vão levar o resto da vida esse negócio da fralda. A superação que se tem quando você enfrenta o maior obstáculo e você consegue superá-lo. Então, se você supera a situação que todos te aborrecem, que nem no caso, a Laísa falou, tanta coisa que foi para aborrecer, ela simplesmente tirou de letra e saiu plena. Mas e em casos piores, quando vos separarem? Por exemplo, nós temos uma família bem equilibrada. Nossos pais, nós que somos pais também, nossos filhos. Aí os pais se vão. Já vem uma certa mágoa, um certo ressentimento, um certo vazio, uma revolta. Os filhos crescem e abandonam. E você fica ali. Isso quando aquela pessoa que você escolheu para viver a vida, ou não te deixa pelas vias da morte, ou pelas escolhas. E você fica sozinho. Como você enfrenta esses casos de separação? Pode ser tantos casos de separação, mas mesmo assim você não se sentir sozinho. Como superar esse obstáculo? Quando vos injuriarem, ou seja, falarem que você é uma coisa e você não é, denegrir o seu nome, inventarem ofensas, mentiras, e mesmo assim você não se importar, porque a sua consciência está tranquila, você sai dessa situação com outro fortalecimento. E rejeitarem quando você no círculo habitual já não te querem mais. E uma das coisas que a gente tem que se adaptar é o seguinte: à medida que a idade vai chegando,
Esse processo é natural, viu? À medida que a idade vai chegando, as pessoas vão sendo colocadas de lado. Então que a gente se prepare, porque vamos chegar, se não houver uma morte prematura, nós amamos, nós achamos essenciais para a nossa existência, e outras que vão simplesmente olhar para nós como se fôssemos um empecilho, um estorvo. Mesmo assim, ainda vão ter pessoas que vão ser o nosso suporte, mas serão poucas. A gente está preparado? Estando ou não estando, passaremos e sairemos fortalecidos, porque é a lei natural da vida. Então, em todas as adversidades, a gente sai maior, desde que não se revolte. Qual que é o problema da revolta? É como se você tirasse 0 numa prova e vai ter que fazer a prova de novo. Sinceramente, algumas provas eu não quero fazer de novo, não. Quero passar com 10 e não quero passar de novo, não. Tem algumas provas que foram dolorosas. Eu não passei por tantas, mas algumas pessoas da minha família passaram. E você sofre bem com isso. Bem com isso. Então, tem na minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, são 3 casos assim dolorosos ao extremo, que eu não gostaria de passar de novo, não. Mas tem que admitir que você sai um pouco mais vacinado dessas histórias. Por exemplo, minha mãe teve 25 anos de depressão. Às vezes, durante as crises que duravam meses, não era dias, não era semanas, era meses, anos, parecia que o mundo tinha acabado. Você não via mais felicidade em nada. É como se você vivesse vegetando. Você acorda com aquele pensamento, vai trabalhar com aquele pensamento, volta para casa com aquele pensamento, isso dia após dia, semana por semana, mês por mês, ano a ano, 25 anos. Não foi fácil. E não dava para se fazer muita coisa. Aprendi muita coisa com depressão, nessa época aprendi. Coisa que não sabia, nem sabia que existia isso. E como lidar? Como você lidar com pessoas que passam por problemas depressivos? Se você não viveu na prática. Eu vivi na prática, dia a dia. Quantas vezes eu acordei de noite, madrugada? Era a minha maior angústia. A minha maior angústia é acordar de madrugada e ouvir minha mãe chorando. Acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Acordo por acaso e ouço ela chorar. Cedinho, na hora que levanta, ouço ela chorar. Vou dormir, ouço ela chorar. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Não desejo para ninguém. Mas sair fortalecido, sair. Mas não gostaria de passar por isso de novo, não. Muito difícil, muito doloroso. Mas é da vida. Revoltei? Não revoltei. Minha mãe se revoltou? Não se revoltou. E a vida segue. Todos nós temos nossos débitos. Todos nós haveremos de ter os nossos obstáculos a serem superados. Nós vamos sair mais fortes. Mas, nas adversidades, respira fundo, pega as pontinhas da fralda, faz assim e encara. Não tem outra coisa. Isso porque ainda nós temos condições. Imagina aqueles que estão encarcerados num corpo de carne que não se comunica com o mundo exterior. É muito, muito, muito pior. Muito pior. Mas não deixa de ser uma fase educativa necessária. Voltando às bem-aventuranças, estou falando de coisa boa, estou falando de coisa ruim, né? Olha só,
O texto é bem-aventuranças, estou falando de coisa ruim. Deixa eu ver se eu consigo. Pega para mim, por favor. Melhorou, né? E já que vai fechar de novo, eu abro também. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Espera aí, é aí que o mal pega o gancho para ir contra o Cristo. É aqui que pega. Por quê? Olha só, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos. Então fala assim, seu Mestre só quer que você sofra e passe privações. É isso que teu Mestre quer te fazer infeliz. E jogam para esse lado. Aí o lado que é bom, o lado das benesses, é aquele que eles vendem. Só que o preço daquilo lá é muito caro. A diferença é que nós estamos vivos no mundo, nesse universo, não só temporariamente aqui nesse planeta, temporariamente. Aqui estamos para desenvolver o nosso potencial. Quando você pega e vira para o lado de lá, não, é só praia, é só cervejinha, é só prazer, você deixa de viver o quê? Aquela oportunidade de dar um salto no seu potencial e você fica atrelado ao materialismo, à superficialidade. E aquilo ali cria um emaranhado que só faz o atraso do seu desenvolvimento. E pior, tem um emaranhado ali que te faz ficar agarrado a situações comprometedoras e que vai fazer com que você se sinta culpado futuramente. Vai ser uma causa para que você pise no freio. O processo evolutivo é culpa, ou então o comprometimento entre as pessoas, aquele vínculo. Quando você não tem compromisso com nada, você pode fazer tudo, você vai com toda certeza machucar alguém, você vai comprometer-se com o outro, vai endividar-se com o outro. Isso vai fazer o quê? Que você perca muito tempo no seu processo evolutivo. Pelo Cristo, mesmo com todos os sacrifícios, sofrimentos, todas as dificuldades, é rápido o caminho. Essa trajetória é rápida. Ali o que acontece? Vai dar margem para que você se endivide muito. E nesse endividar muito, você vai ter que retornar, refazer todos os caminhos e desfazer todo o mal que você fez. Vai gastar muito, muito tempo. Tanto é que tem alguns espíritos, alguns irmãos nossos, que estão convivendo conosco nesse planeta há alguns séculos, uns bons séculos, que não fizeram esse avanço em que nós já estamos. Não que a gente está lá no ápice, não. A gente já chegou num patamar. Mas outros não chegaram nem no primeiro degrau do aprendizado que deveriam. Então, estes vão ser guindados a outros lugares. Vão ser afastados de nós para cumprirem a sua jornada evolutiva em outros cantos. Lá vai ter condições deles evoluírem mais rapidamente que aqui. Olha que interessante. Porque é só paulada. É um mundo primitivo. Aí é vidas curtas e intensas, muito intensas.
Eu estava lendo uma reportagem essa semana não lembro de onde que era, que as crianças, olha, isso faz uns 2 séculos atrás, mais ou menos, né? 200, de 150 a 300 anos, mais ou menos. Não é tão distante de nós, não. As crianças começavam a trabalhar nas carvoarias ou nas fazendas com 4 anos de idade. Trabalhavam 17 horas por dia, em média. E tinham a média de vida de 17 anos. 16, 17 anos morriam. Quer dizer, muito curto o espaço. É as chamadas vidas intensas. Pensa bem, quanto que se pagou ali? Que vida que teve? Teve vida zero. Teve vida zero. É escravidão, escravidão, escravidão. Mas por que isso? Quem são essas pessoas? São aqueles que escravizaram lá no passado. Só mudou de lado. Viu como é que a correção se dá? Então, por isso que no nosso planeta ainda, no nosso mundo, ainda tem dor, tem miséria, tem injustiças, tem escravidão. Enquanto nós não mudarmos o nosso jeito de encarar a vida, nós respeitarmos, olha só o que nós estamos fazendo no 2024. Venezuela, uma ditadura que faz o povo passar fome aqui no nosso quintal. Pensa bem o que esses ditadores, e não só os ditadores, mas aquele exército que apoia, aqueles políticos que apoiam, aqueles corruptos que apoiam, o grau de endividamento deles é tão grande, aquela fome que eles estão imprimindo no povo, é a que eles vão sentir no futuro. Então o mundo dá para dar um salto assim repentino? Vai ficar uma maravilha assim que saímos do planeta de provas e expiações para a regeneração. Entrou a regeneração, ficou bem, beleza. Não tem. Como é que vai ressarcir esse povo? Vai ter que voltar. Ainda vai ter. Por isso a lei de misericórdia tem que imperar. Mas tem indivíduos que vão... É tão intenso os equívocos cometidos que aqui na Terra não tem mais jeito de você pagar isso. Então, vai seguindo dados para outros orbes primitivos, para pelo menos eliminar essa tremenda carga tóxica que eles carregam nos seus perispíritos, para poderem ter condições de futuramente voltarem para cá. Igual aconteceu com os exilados de Capela. Muitos vieram, ainda na época das grandes pirâmides, já estavam de volta para o sistema de Capela, porque já tinham quitado os seus débitos maiores. Mas outros estamos aqui. Nós repetimos. Agora a gente não está dando mais chance para essa repetição, não. Acordamos. Então vamos fazer os outros acordarem também. Vamos fazer a nossa parte. Que ser degradado de novo. É tipo assim, você está na escola, toma bomba um ano, aí vai no ano seguinte e toma bomba de novo. É muito humilhante. Que nós não sejamos degradados novamente. Uma vez já está bom. Vai saber, a gente não sabe do nosso passado. Isso aqui é só uma brincadeira. A gente pode ter sido exilado muitas vezes. A gente não sabe o quanto que nós somos velhos. Velhos? Antigos. Onde que eu estou? Acho que ali surge então o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso.
A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quanto se perdem na desmesurada ambição. Muitos de nós nos encaixamos nesses perfis aqui. A gente vê tanta gente também. Eu creio que em alguns quadros aqui a gente não se encaixa, mas por exemplo, a maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Pode ser que a gente se enquadre aqui. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida. Eu vou pagar, mas tem que ter as contrapartidas. Eu posso até ficar doente, mas eu quero um Unimed, eu quero um plano de saúde. Né? Então, quem que não quer ter uma facilidade, né? Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas. Isso vai de acordo com o que está aqui dentro de cada um. Por isso é bom ter a liberdade de ação. Porque aqueles que querem ir para o lado da licenciosidade, né, sexualismo e da sexualidade livre, vão tentar preencher isso que eles acham que vai preencher o vácuo no coração. Porque indo, vão descobrir que não preenche. Então vão ter que retornar ao caminho. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas, de quanto se perdem na desmesurada ambição. Ou seja, outros que ambicionam a felicidade através de meios ilícitos, ou lícitos mas desproporcionais, pelo poder, pela ganância, pela fortuna, etc, etc. Sendo que tudo aqui é passageiro. Aquela lição do Alexandre o Grande, não é o atual não, aquele lá é o antigo, lá de trás, que quando morreu, queria que deixasse o caixão aberto, né, com as mãos para fora, para que o povo visse que ele não estava levando nada daquela vida. É uma grande lição para nós. Todos nós sabemos disso também. Você já nasce hoje sabendo, você pode ter o que for, você pode ter um império, você vai voltar para lá do jeito que você veio. Mas as pessoas vivem na missão. E nós estamos vivendo uma fase de política que eu fico tão bobo de ver. Essas lições cristãs estão há 2000 anos e não entra na cabeça das pessoas. É poder, é conchavo, é aquela maquinação para se sair bem, para se fortalecer, para ter poder, para ter evidência, para ter dinheiro. E aonde que entra a religiosidade nesse... Eu não consigo entender. Não consigo entender. É simples. A religião não entrou nessas pessoas ainda. É só uma casca. Uma coisa é você estar numa doutrina, seja ela qual for. Outra coisa é a doutrina estar em você. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu.
É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu, porque ainda não aprenderam a essência do cristianismo. Ser humilde, assim, ser simplório, não quer dizer que você é um candidato a entrar no reino dos céus. Não mesmo. Tanto faz ser pobre ou ser rico, ser um sábio ou ser um analfabeto. O que vai realmente pesar é aquilo que você absorveu da Boa Nova. Muitos exemplificam com assim absoluta perfeição a Boa Nova, sem nunca ter sequer aprendido a ler e escrever. E da onde que vem essa sabedoria? Do coração. Do coração já cansado de sofrer as desilusões da vida. Daquele coração que já superou tantas e tantas limitações, tantos e tantos obstáculos. Daquele que já ressarciu seus débitos pretéritos. E daquele coração que já aprendeu a amar. Quando nós aprendemos verdadeiramente a amar, não haverá mais nada que possa segurar a nossa evolução. Porque aí está o segredo da nossa vida, o segredo de tudo. Se a gente quiser ter pleno êxito na nossa jornada, que aprendamos esse segredinho, como amar. A maioria dos nossos equívocos, das nossas falhas, das nossas péssimas escolhas, é a falta de saber o que é realmente amar. Quando verdadeiramente aprendemos, aí sim nós estaremos vivendo as bem-aventuranças. Por enquanto, provas, expiações e daqui a pouquinho, regeneração. Depois que passar tudo isso, quem sabe a gente entre no outro patamar e sejamos felizes no amor. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos nós uma abençoada semana, muita paz, muita saúde e muito amor.